Olá! Está no ar mais um Cuidar e Legislar aqui na tela da TV Câmara Fortaleza. Esse programa, que foi pensado com muito carinho para levar até você que nos prestigia com a sua audiência temas relacionados à saúde e ao bem-estar. A gente vai apresentar projetos também, iniciativa dos vereadores voltados à garantia de mais qualidade no atendimento de saúde à população da capital e, claro, tirar aquelas dúvidas dos nossos telespectadores. E nós estamos no mês de março, o Março Amarelo, o mês mundial de conscientização sobre a endometriose, uma doença inflamatória crônica que afeta, cerca de 7 milhões de brasileiras. Muitas, inclusive, nem sabem que tem a doença. Você aí de casa, você sabe o que é a endometriose? Quem vai explicar direitinho pra gente o que é, os sintomas, qual o tratamento é a médica ginecologista Renata Menezes, que é especialista em endometriose. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pode sentar aqui na nossa cadeirinha pra gente começar esse nosso bate-papo. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite, É uma honra estar aqui na TV Câmara mais uma vez para falar sobre esse tema que eu adoro, porque eu acho que informar as pacientes, informar a população sobre essa doença é um papel do médico, educar, a nossa população e trazer mais informações sobre uma doença tão prevalente. Pois é, quando a gente fala em endometriose, que é uma doença que a gente tem ouvido muitos relatos, de mulheres, muita gente nem sabe ainda o que exatamente que é essa doença. E eu gostaria que a senhora explicasse agora o que é, então, essa endometriose que é tão temida pelas mulheres. A endometriose é uma doença inflamatória que se caracteriza pela presença de endométrio, que é um dos tecidos do útero, é o tecido mais interno do útero, pela proliferação de endométrio fora da cavidade uterina. Essa proliferação pode ser desde em locais do lado de fora do útero, atrás do colo do útero, em ligamentos, até em outros órgãos, como intestino, bexiga, parede abdominal. Existem relatos até de endometriose no diafragma, que é o músculo da respiração, Então, é uma doença que esse tecido, quando ele está fora do útero, ele age de maneira inflamatória, inflamando aquele local e gerando vários sintomas, geralmente associados à dor, Sim. E aí, o que causa, eu acho que sempre que a gente fala de uma doença, a gente pensa assim, eu poderia ter evitado, o que foi que eu fiz para ter isso, Por que isso apareceu em mim? Então, assim, o que causa essa endometriose? Existem várias teorias, para o surgimento da endometriose, mas até agora a mais aceita é a teoria multifatorial, É uma doença que tem componente genético, existe uma maior chance de você ter endometriose se alguém da sua família, mãe ou irmãs, tiveram, mas não é puramente isso. Existem fatores inflamatórios, então quem tem hábitos mais inflamatórios, quem é mais sedentário, quem tem uma alimentação mais desequilibrada, vai ter tendência a ter uma piora da doença e a surgirem mais sintomas. E existem algumas teorias, mas a gente não tem nada muito claro sobre a origem dela. Então, não é uma coisa que você pode evitar. Tem muita gente que tem endometriose desde a primeira menstruação. A maioria das pacientes que a gente vê tem os sintomas desde o início da vida menstrual, Então, infelizmente, não é o tipo de doença que a gente evita ou previne. O que a gente consegue fazer é um diagnóstico precoce com intervenção precoce para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Pois é, e aí falando, inclusive, com relação a isso, a questão da queixa de dor, Eu acho que dor talvez seja a maior das queixas, mas quais são os outros sintomas, além dessa dor? E quando fala de dor, que dor seria essa? Porque não é a cólica normal, menstrual, Não. A dor da endometriose
É uma dor que ela inicialmente vai ser uma dor cíclica, vai ser aquela dor, aquela cólica intensa, incapacitante. A gente fala muito nessa palavra. Dor incapacitante no período menstrual. É o sintoma que aparece em 80% das pacientes que têm endometriose. Então, não é normal você ter aquela adolescente que falta aula todo mês quando está menstruada. Não é normal aquela pessoa que deixa de ir trabalhar, que deixa de viver, deixa de ir para sair com o esposo, deixa de ir almoçar com a família, porque está menstruada. Então, esse é o principal sintoma. Mas existem vários outros sintomas que as pessoas acham que não tem nada a ver, mas tem. Uma delas é dor na relação. Outra, diarreia no período menstrual, aumento da frequência evacuatória no período menstrual, fluxo menstrual aumentado, com coágulos, necessidade de usar absorvente noturno, dor lombar, dor que irradia para as pernas, que a perna fica pesada. Tem paciente que não tem cólica menstrual, mas que tem uma dor lombar toda vez que menstrua. Ah, doutora, mas eu tenho uma dor aqui nas costas, que desce para as pernas, minhas pernas ficam pesadas. Isso a gente vê demais no dia a dia. Além disso, né, além da dor, a endometriose tem pacientes que não sentem dor, mas que quando vão tentar engravidar não conseguem. Então, a infertilidade, ela está presente entre 30% e 50% dos casos de pacientes com endometriose. Então, além de dor, existe a dificuldade de engravidar. E eu acredito muito que as pessoas só vão buscar aí, né, um conhecimento maior, investigar o que está acontecendo quando chega nesse ponto. E aí talvez já seja um ponto ali muito avançado da doença, né, doutora? Ai, não estou conseguindo engravidar, o que está acontecendo? Aí vai começar a investigação. Pois é, existem muitos casos assim, né? Existem pacientes que convivem com a dor crônica há 20 anos, mas que só vão atrás de realmente um diagnóstico porque é normalizado a dor na sociedade, infelizmente. Então só vão atrás de ajuda quando percebem que aquele problema ali está dificultando ela de engravidar. Ou em outros casos ainda são assim, a paciente usa anticoncepcional ali desde a adolescência, porque o anticoncepcional ele faz um bloqueio hormonal e mascara a doença, e aí quando para de tomar anticoncepcional para engravidar, ela vai procurar ajuda e acaba descobrindo que tem a doença. Olha só, né? Essa questão de normalizar a dor. Até porque, por exemplo, mulheres, né, que passam por isso, que sentem ali aquele desconforto nesse período menstrual, com certeza já ouviram que é frescura. Que é normal. Ave Maria, vai deixar de fazer isso. Então, a cólicazinha, né? Desse jeito. Aí a mulher então, se cala mesmo. A mulher se cala. A mulher se cala. E assim, é uma coisa até um pouco machista da sociedade, porque eu digo muito, se fosse um homem que sentisse essas cólicas que as mulheres têm, né? Existiriam muito mais políticas para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Porque, infelizmente, a dor é normalizada. E a gente não pode fazer isso. Então, isso é uma das nossas missões, é dizer que sentir dor não é normal, né? E, doutor, existe quem tenha a doença, mas não tenha sintoma? Existe sim, muita gente que não tem sintoma. E acaba que só vai descobrir quando tenta engravidar e não consegue. E aí, não conseguiu engravidar, são pacientes que, não sinto dor, doutora, não sinto uma dor na unha, tem até endometriose no intestino? Sim. Então, nós pegamos muito esses casos, e são os casos que a gente descobre pela infertilidade, né? Eu tenho casos também, já vi casos de pacientes que não sentiam nada, e quando descobrem tem uma obstrução intestinal, e estão no pronto-socorro, mas assim, são casos bem isolados, a grande maioria das pacientes vai ter algum sintoma, né? E em relação à infertilidade, é uma coisa também que a gente tem que abrir esse alerta. Então, se as mulheres estão tentando engravidar sem método há mais de um ano, isso tem que ser investigado. E a investigação para endometriose faz parte dessa investigação. E aí, como que chega a esse diagnóstico, né? Assim, eu já ouvi, por exemplo, que não é ali no exame normal que você vai na ginecologista, faz o Papa Nicolau. Não. Mas a doutora disse que eu não tenho nada, tá tudo ótimo. Não. Infelizmente, exames de rotina normais não excluem endometriose. Então, a investigação de endometriose, ela tem que ser uma coisa específica. Por isso que a gente tem tanta gente sem diagnóstico.
Hoje nós já sabemos que o diagnóstico de endometriose ele não necessariamente precisa de um exame de imagem. Se você tiver sintomas muito clássicos da doença, a gente já diagnostica. Mas o exame ele é fundamental para você saber o estadiamento da doença, se tem lesão ou se tem indicação cirúrgica ou não. E para você guiar melhor o tratamento dessa paciente. E os exames que a gente tem disponíveis para o diagnóstico da endometriose, os principais são a ressonância de pelve e a ultrassom com mapeamento para endometriose. Os dois são exames com preparo intestinal e feitos por especialistas, radiologistas especialistas nisso. Então, são exames bem específicos, mas que precisam ser realizados. Olha só, gente, então nem naquela ultrassom que você faz lá normal, dos exames, Não. né? Você faz tireoide, faz abdômen completo, né? É um exame ainda mais específico, por isso que tem que ficar atento a esses sinais e aos sintomas, né, doutora? E existe tipos diferentes, por exemplo, da endometriose? Existe a classificação da endometriose, né? Nós falamos muito em endometriose superficial e profunda, mas a gente tem uma classificação até que vai de 1 a 4. Em geral, a tendência mundial está sendo de classificar a endometriose em uma endometriose mais leve, que não acomete o intestino, que não acomete outros órgãos, que acomete ali só a parte do útero, dos ligamentos, e uma endometriose que acomete intestino, bexiga ou outros órgãos. E eu tenho outra dúvida. No ano passado eu fiz exames, né? Algumas mulheres podem ouvir também um pouco sobre isso. E aí eu descobri uma prima da endometriose. Uma irmã gêmea, não sei, chamada adenomiose. Exatamente. E aí o que foi me dito é que é a endometriose dentro do útero. Isso, exatamente. E qual é a diferença de uma? A diferença, elas são primas, né? Como você mesma falou. Ambas se tratam da proliferação do endométrio fora da cavidade uterina. Mas a adenomiose é quando o endométrio ele se prolifera na parede de dentro do útero, no miométrio, que é o músculo da parede uterina. Isso torna o músculo, o útero, né, mais redondo, por isso que dá assimetria das paredes, porque o útero ele é para ser em formato de pera, e aí ele fica mais arredondado. Isso também aumenta o fluxo menstrual, aumenta cólicas e tem vários sintomas bem parecidos com os da endometriose por causa da inflamação. E esse aí eu já consegui perceber, claro, que pediram, né, se caso fosse necessário, fazer uma investigação mais profunda, mas na própria ultrassom abdominal já apareceu essa assimetria, né? Sim. Que precisava ser investigado se de fato era adenomiose ou não. Exatamente. E isso tudo depende. Existem exames, né, como a ultrassonografia, que são operadores dependentes. Então, dependendo do médico, vai ver isso ou não. Vai levar isso em consideração ou não. Então, por isso que é importante procurar médicos especialistas para aquele caso. E agora, assim, a gente está aqui batendo um papo com a doutora Renata, mas existem muitas perguntas, muitas dúvidas, viu, doutora, do nosso público, que a gente vai começar a conferir agora. Vamos para a primeira pergunta? Vamos sim. Olha só. Quem tem endometriose engorda com mais facilidade? Não necessariamente. O ganho de peso da endometriose está muito associado à inflamação do organismo. Pessoas que têm inflamação crônica tendem a não conseguir fazer exercício adequadamente, a compensar a dor crônica na alimentação, piorar a alimentação porque, estou sentindo muita dor, vou comer um bolo de chocolate. Então isso está muito associado, mas não é uma tendência hormonal, como muita gente acredita. Não existem hormônios que levam ao ganho de peso por causa da endometriose. Está muito mais associado à condição inflamatória e a essa mudança de hábitos quando a pessoa está em crises de dor, quando não consegue fazer exercício físico, né? Então aí que entra o tratamento dessa dor para a paciente conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Pergunta respondida, a gente vai então para a nossa segunda pergunta, olha só. Quem tem endometriose corre o risco de ter câncer? Não. Quem tem endometriose não tem mais risco de contrair câncer. Porém, existem alguns tipos de endometriose, por exemplo, endometriose no apêndice,
que está relacionado a alguns tipos de câncer. Mas não é uma coisa comum e a gente não existe essa relação direta, certo? As pessoas falam muito assim, doutora, eu quero tirar logo tudo porque senão vai virar um câncer. Não existe isso. É uma doença benigna que vai progredir, porém essa progressão ela não vai levar a nada como câncer, por exemplo. Vamos para a nossa terceira pergunta. A mulher que tem endometriose consegue engravidar? Sim, a paciente com endometriose consegue engravidar. Isso é uma pergunta muito comum no consultório, a gente recebe todos os dias. Doutora, e agora? Eu tenho endometriose, não vou mais engravidar, como é que funciona? Então, 30% a 50% das pacientes que têm endometriose tendem a infertilidade. E o que é infertilidade? É dificuldade de engravidar. Não significa que não vai poder. Isso significa que provavelmente vai ter que ser submetida a algum tratamento, né? A uma investigação e a algum tratamento para engravidar. Mas 50% das pacientes engravidam sem problema nenhum. E como é que a gente sabe disso? Só tentando engravidar. Vamos agora para a nossa quarta pergunta. A alimentação e o estilo de vida tem alguma influência na melhoria ou na piora dos sintomas da endometriose? Sim, 100%. O tratamento da endometriose, ele tem um tripé. Existe o tratamento clínico, com bloqueio hormonal, o tratamento cirúrgico e o tratamento multidisciplinar. O tratamento multidisciplinar inclui o quê? Uma dieta adequada, dieta anti-inflamatória, geralmente acompanhada por nutricionista, fisioterapia pélvica, pilates, atividade física. Porque a atividade física, ela libera hormônios anti-inflamatórios que vão diminuir a dor crônica da paciente. A alimentação anti-inflamatória é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da paciente. É por isso que eu falo, a paciente ela tem que entrar no processo, tem que abraçar o processo para poder ver na frente uma melhoria da sua qualidade de vida. É aquela coisa, né, que a gente estava comentando, não tem como se evitar. Isso. Mas, querendo ou não, como para todas as doenças, tudo que a gente traz aqui de tema relacionado à saúde e bem-estar, os bons hábitos, eles aparecem como aliados. Aliados, com certeza. Então, assim, a endometriose, a gente vê muito que as pacientes mudam de qualidade de vida quando elas decidem que, doutora, eu não vou fazer nada que me faz mal. Então, açúcar, glúten, carne vermelha, cafeína, são tudo coisas que aumentam a inflamação no organismo e pioram doenças inflamatórias em geral. Não só a endometriose, mas a endometriose ela está muito associada também a fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose. Então, com essa associação a outras doenças, a gente percebe uma melhora muito significativa na qualidade de vida das pacientes quando melhoram a alimentação e exercícios físicos. Viram aí, né? O nosso papo tá bom demais aqui, mas a gente vai para uma pausa. Mas antes, deixa eu lembrar aqui, né? O nosso programa é feito para você que está acompanhando, então a gente já vai colocar na tela o nosso WhatsApp, que é o 85996426620, onde você pode mandar aí sua sugestão, suas dúvidas também, né, pra gente trazer aqui para o nosso programa, o nosso Cuidar e Legislar. A doutora Renata segue aqui com a gente, continua no segundo bloco, tirando as nossas dúvidas sobre endometriose, mas a gente também recebe logo mais a Camila Lima, gente. Ela é servidora aqui da Câmara Municipal de Fortaleza e sofre com a endometriose. Vai poder falar um pouquinho da experiência dela pra gente. A gente volta já. Sai daí não. Já pensou ver a cidade assim toda de uma vez? A Câmara de Fortaleza já. Agora ela vai olhar cada cantinho de cada bairro com a Zona de Observação e Inovação, o ZOI. Olhos bem abertos para observar tudo da nossa cidade. São mapas, dados e análises dos bairros e seus moradores para saber onde agir e melhorar as políticas públicas. ZOI é a Câmara de Fortaleza observando, inovando e cuidando da cidade. O Cuidar
Falar e Legislar está de volta com a participação da doutora Renata Menezes, que já está aqui, né? Médica, ginecologista e especialista em endometriose, que é o nosso tema do nosso programa, né? E também, gente, aqui ao meu lado, como eu disse para vocês, a gente recebe a Camila Lima Carneiro. A Camila tem 31 anos, é servidora aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, trabalha no setor de divisão de comunicação e protocolo aqui da casa. E ela vai contar um pouquinho, né, como é que tem sido conviver, né, com a doença. Ela estava já escutando ali todo o bate-papo com a doutora Renata, dando check, né, se identificando. E aí, Camila, como que foi para você? Que sintomas, né, foram mais marcantes para você e o que levou você a essa busca por um diagnóstico? Assim, começar a falar sobre endometriose tipo, imaginar como é louco você sentir dor e você ser julgada por isso. Porque se você fala que tá com dor, mas com dor, mas é só uma cólica. Se você tá cansada, mas só vive cansada. Tipo, é muito louco isso. E a minha, desde sempre, o meu fluxo sempre foi muito alto. Eu tinha que usar o absorvente noturno. Eu menstruei, eu acho que eu tinha uns 13 anos. E desde então, era muito. Eu passava dias, eram longos dias, chegava a ser uma semana. Aí, quando eu descobri, acho que em 2020, 2021, primeiro apareceu um cisto e eu sentia dor e eu não sabia por quê. Fui pra emergência, fiz o tratamento, o cisto sumiu e a dor continuava. Aí a ginecologista, Camila, vamos fazer o mapeamento de endometriose porque não tá normal. Aí quando eu fiz, constou que eu tinha focos no sacro, no ovário e tinha focos no ovário esquerdo e eu sentia muita dor no direito. E eu ficava, mas que louco, tipo, é uma dor que irradia de um lado para o outro que você não entende como que isso acontece. Importante a gente ter um relato, né? Porque a doutora vai falar de acordo com o conhecimento clínico dela, mas tem aquele sentimento de quem vive, né? De fato, no dia a dia, convive com essa dor, né? Com esses sintomas. E aí, depois dessa descoberta, desse diagnóstico, Camila, como que foi? Hoje você já acha que tem uma outra forma de viver, de conviver com a endometriose? Num determinado momento você meio que se acostuma com a dor. E a indicação que eu recebi era melhorar a minha alimentação. Porque tanto que, por conta da endometriose, eu também adquiri a intolerância à lactose. Aí eu tive que mudar, querendo ou não. Tem coisas que o pessoal oferece, eu disse, não, mas isso daí eu não posso. Não, mas isso daí eu não... Se eu comer isso daqui, eu corro. Aí, a ginecologista, Camila, atividade física, porque é o que vai melhorar. E o bloqueio da menstruação, que eu coloquei o DIU para poder parar, porque eu comecei com o anticoncepcional. Só que eu sentia todos os efeitos que podia ter. Eu olhava na bula, tenho isso, e dizia na bula que com 3 meses ia acabar. E passou os 3 meses e continuava. Quando eu voltei para a ginecologista, ela, Camila, vamos colocar o DIU, porque vai ser a melhor coisa a se fazer. Coloquei o DIU, e atividade física e alimentação. E aí, doutora? Vários pontos. De acordo com o relato aí da Camila trouxe agora à tona várias coisas, né? Vários pontos da endometriose. O primeiro é a demora do diagnóstico, né? Realmente, o tempo de diagnóstico que é levado, em média, é de 7 a 10 anos. Então, isso é uma média para baixo, porque o que a gente vê na realidade são pessoas com 15, 20 anos de dor que nunca foram diagnosticadas. Então, como você disse, você menstruou a primeira vez com 13 anos, né? Mas só foi descobrir com 20 e poucos anos. Exatamente. Então, aí, no mínimo 7 anos depois, né? Então, assim, essa média que diz na literatura, ela é real. E isso está muito associado à normalização da dor. Então, a gente não pode aceitar. A gente tem que ir atrás de um diagnóstico. Outra coisa que você falou
foi em relação à alimentação, né? A melhora da alimentação, que é fundamental. E em relação aos focos, você ter foco num canto e dor em outro. Isso é muito estranho da gente conseguir explicar para o paciente, mas a endometriose, ela é uma doença que ela não segue o exame. Então, a gente não pode tratar o exame. Então, muitas vezes um exame chega para a gente com pouca doença, mas a paciente tem muitos sintomas. Então, existe o que a gente chama de dissociação clínico-radiológica, que é os sintomas da paciente, eles não são proporcionais à quantidade de doença que é vista. Então, a gente não pode ignorar aquela doença só porque tem um foco de 0,5 centímetro. Esse foco de 0,5 centímetro, ele pode ser só a pontinha do iceberg. Né? Então, isso daí é importantíssimo de a gente deixar bem claro no tratamento da paciente. Não é porque ela só tem um foquinho de 0,5 centímetros que ela pode deixar o tratamento de lado. Outra coisa que ela falou foi do tratamento hormonal, que ela não se deu bem com a anticoncepcional oral, né? E isso é justamente uma das estratégias que a gente tem para fugir dos efeitos colaterais da medicação oral, usar métodos não orais, né? Por exemplo, o DIU Mirena, né? Porque é bem importante a gente deixar isso bem claro, que é o Mirena que faz esse tratamento da endometriose, porque o DIU de cobre ele é contraindicado para pacientes com endometriose, DIU de cobre e DIU de prata. E o outro método hormonal, que é o Cailena, ele também não é indicado para quem tem endometriose, porque ele não bloqueia o fluxo. Então, o tratamento, inclusive padrão ouro para adenomiose, é o DIU Mirena. E ele melhora muito a qualidade de vida das pacientes. A gente tem esse bloqueio hormonal local, sem tantos efeitos sistêmicos, né? Sem ganho de peso, que o pessoal fala muito ganho de peso do DIU Mirena, mas não tem ganho de peso com ele. E realmente você está seguindo a melhor estratégia. Parabéns. Obrigada. Muito bom o nosso bate-papo, né, gente? E aí, assim, no meio dessa conversa, eu tenho certeza, eu tenho várias perguntinhas aqui, ó, na minha cabeça, a pulga atrás da orelha, me coçando para perguntar. Porém, nós ainda temos o nosso quadro Mitos e Verdades. E pode ser que dentro dessas perguntinhas, né? Será que é verdade? Será que isso que eu ouvi é verdade? É mentira? A gente vai saber agora. Pode ser, doutora? Pode sim, com certeza. Vamos chamar o nosso quadro Mitos e Verdades para vocês aí de casa. A primeira, doutora. Toda mulher que tem cólica menstrual forte tem endometriose? Não necessariamente. A cólica menstrual forte, ela pode ter outras causas, né? Não necessariamente a endometriose, pode ser a adenomiose, você pode ter cistos hemorrágicos com frequência, né? Então, não necessariamente é endometriose. Mas cólicas menstruais fortes sempre devem ser investigadas. A endometriose tem cura definitiva? Não, a endometriose não tem cura definitiva. É uma doença crônica que vai acompanhar a paciente durante todo o período que ela está exposta aos hormônios menstruais. Então, durante o menarqueme, que é desde a menarca, a primeira menstruação até a menopausa, essa paciente está submetida aos hormônios que aumentam a endometriose, né? Que estimulam aquilo ali. Então, mesmo com cirurgia, mesmo com tratamento hormonal, essa paciente ela tem o risco, né, de continuar com aquelas lesões, aumentando. Mesmo quando a gente tira cirurgicamente o que tem ali, elas podem voltar a existir. Então, é uma doença que a gente caracteriza como doença crônica. Gravidez cura a endometriose? De jeito nenhum. Isso é um mito, né? As pessoas falavam muito antigamente que você tem cólica, quando você tiver filho vai passar, mas isso não existe. A gravidez, durante o período da gravidez, a paciente não tem, os focos de endometriose, eles ficam adormecidos, mas não é uma cura, né? Quando a paciente volta a menstruar novamente, volta a ovular, o ovário volta a funcionar e aqueles focos, eles voltam a se inflamar. A retirada do útero, né? A histerectomia, representa a cura da endometriose? De maneira alguma. Até porque o útero, ele não tem endometriose. A endometriose é justamente a proliferação do endométrio fora do útero. Então, retirar o útero vai curar o sangramento. Sangramento aumentado, mas as dores da endometriose dificilmente vão ser
curadas com a retirada do útero. É claro que muitas vezes na cirurgia de histerectomia são retirados também os focos de endometriose e isso melhora muito a qualidade de vida das pacientes, mas isso não quer dizer que deva abandonar o tratamento. Anticoncepcional cura a endometriose? Também não. Anticoncepcional, como eu falei, é um dos 3 pilares do tratamento, o bloqueio hormonal, né? Ele vai também causar um bloqueio daqueles focos, um bloqueio hormonal que vai diminuir a inflamação dos focos e melhorar a qualidade de vida da paciente, mas isso não cura a doença. Endometriose só acontece em mulheres mais maduras? Também não. O que a gente mais vê atualmente, o que a gente mais tem visto é o diagnóstico de endometriose em pacientes mais novas, adolescentes. Por quê? Porque elas estão se informando e estão entendendo que sentir dor não é normal. Terapia de reposição hormonal aumenta os sintomas da endometriose? Não. A terapia de reposição hormonal ela é utilizada para pacientes pós-menopausa e pode ser usada em pacientes que têm ou que tiveram histórico de endometriose. Só que a reposição hormonal em pacientes que tiveram endometriose, mesmo que elas não tenham mais útero, precisa da progesterona, que é o hormônio que vai se contrapor ao estrógeno nessa reposição hormonal. Então, tem que ser uma coisa mais específica, tem que ser feita com acompanhamento. Em qualquer caso, a terapia de reposição hormonal precisa de ser acompanhada, mas em pacientes com endometriose é uma coisa mais específica, mas não é proibido. Agora, gente, nós vamos sair um pouco do tema endometriose para conferir um conteúdo produzido pelo Núcleo de Séries Especiais da TV Câmara Fortaleza. A reportagem especial mostra que o diagnóstico precoce de qualquer doença sempre contribui para o sucesso do tratamento e, consequentemente, se for o caso, para a solução do problema. A questão é que as pessoas, em muitas ocasiões, evitam ir ao médico ou encontram até dificuldades de acesso aos atendimentos. E este é o foco da segunda reportagem da série especial Quem se cuida, vive mais. Vê a Ainara assim focada no trabalho, nem imagina o problema que ela enfrentou recentemente. A consultora de recursos humanos foi diagnosticada com um câncer de mama agressivo. O tratamento durou cerca de 1 ano. 16 quimioterapia, fiz cirurgia, fiz 29 radioterapia e fiz também 18 imunoterapia. Não é fácil, né? A perca do cabelo, a vaidade da mulher, né? A saúde em si, você se vê fraca, mas eu sempre com pensamento positivo. O simples exame de toque realizado em casa acendeu o sinal de alerta para que a Ainara descobrisse a doença precocemente. Isso foi fundamental para ela vencer o câncer e hoje ter um novo estilo de vida. Hoje eu tenho mais cuidado na minha alimentação, de fazer exercício físico. O que me ajudou muito foi o acesso ao tratamento. Doenças descobertas no estágio inicial geralmente exigem tratamentos menos agressivos e de menor tempo de duração. Além disso, a recuperação costuma ser bem mais rápida. No entanto, quando a descoberta se dá no momento avançado do problema, a resolução tende a demorar, sem falar nos custos, que aumentam consideravelmente. Tanto o serviço privado quanto o serviço público, eles têm recursos finitos, sejam recursos de equipamentos quanto recursos financeiros. Então, a gente sempre tem que estar priorizando e vendo o que é que a gente vai ajustar, nessa conta para conseguir com que mais pessoas sejam beneficiadas com determinada ação. A gente ainda não superou doenças que a gente chama infecto-parasitárias, que são doenças agudas. A gente agora tem uma outra carga de doença, que são as violências também, violência contra idosos, contra a mulher, que isso também respalda no sofrimento psíquico. A gente costuma dizer que as demandas de saúde
elas têm demandas infinitas. A dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde é outro desafio a ser contornado. A gente pensando na classe trabalhadora, na mão de obra ativa, que trabalha geralmente o dia todo, muitas vezes os horários nas unidades de saúde, eles não são compatíveis com aquela carga de trabalho. Então, às vezes não estão abertas à noite, no final de semana. E muitos estudos já mostram para a gente isso, que o acesso ainda é uma das características mais desafiadoras que a gente tem hoje em dia para lidar no sistema de saúde. Diante das limitações, quem está inserido no cotidiano dos consultórios confirma que muita gente ainda evita ir ao médico. Mesmo entre os pacientes que têm plano de saúde, que têm uma condição financeira, muitos pulam, né? Assim, não vão ao médico, começam a atividade física sem uma avaliação prévia. A gente pede para retornar, volte daqui a 4 meses, 6 meses, o paciente vem depois de 2 anos. Então isso acontece, né? Precisa estar mais frequentemente no médico. Um estudo divulgado em 2025 revelou que 62% das pessoas que precisaram da atenção primária no ano anterior não procuraram o serviço. Entre os motivos estão lotação e demora no atendimento, burocracia no encaminhamento, prática da automedicação e a crença de que o problema não era grave. Os dados são da Vital Strategies, organização global de saúde pública que colabora com governos e sociedade civil na criação de políticas para o setor. Se acredita, não tenho nada, eu estou bem, não sinto nada. E muitas vezes, quando precisa, também não consegue uma estrutura de prevenção realmente. Quando eu comparo homens com mulheres até são mais assíduas, elas têm mais a tendência de fazer exames e consultas preventivas. O homem já é só quando aparece algum sinal, alguma coisa que está mexendo com ele. Prevenção é a palavra-chave para quem quer viver mais. Sabemos que, por exemplo, o câncer de mama, que é uma das causas mais comuns de neoplasia nas mulheres, ele é extremamente prevenível na medida em que você tem uma dieta saudável e que você tem atividade física regular todos os dias. Essa perspectiva do conhecimento do autocuidado para o homem jovem, para a mulher jovem, ela é crucial para que se tenha um envelhecimento saudável, para que se viva mais, mas para que se viva com qualidade de vida. Nas ruas, a população reconhece a importância de fazer um acompanhamento médico frequente. A gente tem que ir, né, para cuidar da saúde, né? Porque senão, se não for, aí quando piorar, aí se torna muito pior. Ele está acompanhando meu coração, meu rim. Eu tenho problema de diabetes, né? Mas eu tenho 62 anos e graças a Deus só tenho a diabetes mesmo. Mas eu cuido muito bem para não piorar, né? Na próxima edição do programa Cuidar e Legislar, nós vamos conferir a última reportagem dessa série, Quem se cuida vive mais. A gente vai falar sobre o envelhecimento da população brasileira e os desafios na área da saúde. E no nosso Cuidar e Legislar, né, a gente recebeu aqui a doutora Renata, Camila, trazendo um pouco aí da sua vivência, né, doutora Renata, tirando todas as nossas dúvidas sobre o tema endometriose, né, que é tão importante, atinge tantas mulheres e ainda tão desconhecido. Mesmo hoje, né, doutora, a gente ouvindo falar bastante, a gente costuma dizer assim, tá na moda ter endometriose hoje em dia, né? Muita gente ainda não faz ideia do que é a doença, né? Exatamente. E é uma doença que atinge 10% das mulheres. Então, 1 em cada 10 mulheres que a gente conhece tem essa doença. Então, a gente não pode fechar os olhos. A população tem que saber que existe. A gente tem que se conscientizar cada vez mais. E a gente não pode normalizar a dor. Então, fica aqui o meu recado. Sentir dor não é normal. Procure ajuda, certo? E o nosso papel é também educar as pessoas. E a Camila também, que está aqui ao meu lado, quero agradecer, viu? Obrigada. Também a sua participação, por ter vindo aqui contar um pouquinho da sua experiência. Tenho certeza que a sua fala vai ajudar outras meninas, outros meninos que estão começando, iniciando aí, né, a vida menstrual também, né, que foi tão importante você contar que desde o início, né, ou seja, a doença já estava lá desde o início e ninguém quis dar muita bola à sua dor, né? Exatamente. E que, como a doutora falou, não é normal sentir dor. Se sentir dor, procura, vai atrás de informação, porque tem que investigar, viu? Prazer estar aqui. É isso, muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigada. Mais uma vez.
E o nosso Cuidar e Legislar fica por aqui, né? Lembrando mais uma vez que a gente faz, né, esse programa para você aí de casa, por isso é muito importante a sua participação também. Envia pra gente sugestões de temas, né, relacionados à saúde e bem-estar e que você quer que seja debatido aqui. Tirar suas dúvidas, envia sugestões pelo WhatsApp 996426620. Nosso Cuidar e Legislar vai ficando por aqui e eu te espero no próximo. Tchau!